Então, olha só, bora falar hoje sobre a relação de pertinência e inclusão, certo? Primeiro, o que é pertinência, o que é inclusão? Vamos falar primeiro sobre pertinência. Pertinência é o seguinte, dado, por exemplo, um conjunto A, certo? E nesse conjunto eu tenho os elementos, vamos supor, o elemento A, o elemento B, o elemento C e o elemento D. O que eu posso falar desses elementos aqui em relação a A? A relação de pertinência, ela ocorre da seguinte maneira. Eu vou ter aqui o elemento A em relação ao conjunto A, o elemento B em relação ao conjunto A, o elemento C em relação ao conjunto A e o elemento D em relação ao conjunto A. Certo? Então, olha só, ocorre da seguinte maneira. Eu tenho aqui o elemento A, ele pertence ou não pertence ao conjunto A? Ele pertence. O elemento B, ele pertence ou não pertence ao conjunto A? Pertence. O elemento C também pertence ao conjunto A e o elemento D pertence ao conjunto A. Agora vamos supor um elemento E. Será que esse elemento E, ele pertence ao conjunto A? Ele não pertence ao conjunto A. Ou seja, esse E cortado aqui simboliza não pertence e esse E, ele simboliza pertence, certo? Isso que a gente chama de relação de pertinência. É a relação entre o elemento e o conjunto, certo? Eu vou colocar bem aqui, olha só. Elemento em relação ao conjunto. Isso que é relação de pertinência, é a relação entre elemento e conjunto. Agora, o que é a relação de inclusão? Inclusão, vamos supor que eu pegue agora um conjunto maior aqui. Esse conjunto maior, vamos supor que agora eu tenho um elemento aqui fora, um elemento F, um elemento G. O elemento F em relação ao, vamos supor que seja um conjunto B aqui, certo? Então, o elemento F em relação a B, ele pertence a B, certo? O elemento G em relação a B, ele pertence a B. Agora, o conjunto A, que aqui nesse caso ele está sendo um subconjunto de B. Eu vou dizer que A pertence a B? Não. Por quê? Porque a relação pertence e não pertence entre elemento e conjunto. A, aqui nesse caso, A maiúsculo aqui nesse caso, não é um elemento. Ele é um subconjunto de B. Então, o que a gente diz? A gente diz o quê? A em relação a B, A está contido em B. Essa letra C normal aqui, certo? E se fosse o contrário? B em relação a A. Seria B contém A. O C virado para o outro lado, certo? Dúvida nisso? Então, olha só. Quando eu tenho relação elemento-conjunto, eu tenho a relação aqui pertence ou não pertence, certo? Quando eu tenho relação conjunto, eu tenho que a relação é de inclusão. Então, nesse caso aqui, A está contido em B e B contém A. E se tivesse aqui, por exemplo, um elemento H aqui fora, fora de B, aqui nesse caso seria, vamos supor, H e I. E que nós tivéssemos um conjunto C. Esse conjunto C, em relação a B, vamos supor, C, ele não está contido em B. Ou seja,
Se ele não está contido, então ele vai ficar esse C cortado. E o inverso é recíproco, ou seja, B em relação a C. O B aqui, ele não contém C, ou seja, aqui, contido, contém. Não está contido, não contém. Aqui é uma relação agora de inclusão, certo? A relação de inclusão, ela relaciona conjunto com quem? Com conjunto ou subconjunto. Certo? Essa aqui é a relação de inclusão. Agora fazendo um paralelo em relação à aula passada, a gente viu isso aqui, olha só. Certo? Então olha só, os números naturais, os números inteiros, os números racionais. Aqui, se eu tenho, por exemplo, o número 1 aqui dentro do conjunto dos números naturais, esse número 1 aqui, esse elemento 1 aqui, perdão, em relação aos números naturais, o que eu posso aplicar? Qual é a relação que eu posso aplicar aqui? É a relação de inclusão ou é a relação de pertinência? É a relação de pertinência, certo? Já que a relação aqui é entre conjunto e elemento, elemento e conjunto, certo? Então o número 1 é o que? Ele pertence ao conjunto dos números naturais. Agora, se eu for aplicar os naturais em relação aos inteiros, os naturais, eles estão o quê? Contidos nos inteiros. Agora a relação já muda, já não é mais de pertinência, já é de inclusão, certo? E o inverso é recíproco. Os números inteiros em relação aos números naturais. Qual é a relação aqui? Os inteiros, eles contêm os naturais. Certo? O C virado para o outro lado. Agora vamos pegar o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais em relação aos inteiros. Os números racionais, eles contêm os inteiros. Já os números inteiros, eles estão contidos, certo? Nos números racionais. Agora, os números irracionais, eles estão aqui fora. Os números irracionais em relação ao conjunto dos números racionais. Eles não fazem parte um do outro. Os números inteiros, os inteiros não, os irracionais, eles não estão contidos nos números racionais. Já os racionais, eles o quê? Não contém os números irracionais. Certo? Deu para entender a relação pertinência, inclusão. Pertinência é quando a gente fala entre elemento e conjunto. E inclusão é quando a gente fala entre conjunto e subconjunto. Certo? Uma coisa que eu quero deixar bem claro é que todo conjunto ele é subconjunto dele mesmo, ou seja, os irracionais, eles são subconjuntos dos próprios irracionais, certo? Os naturais, eles são subconjuntos dos próprios naturais, certo?
Qualquer dúvida, é só gritar.